E, doutor Jorge, assim, o pessoal também questionou muito, eu até nem sabia muita diferença, agora eu já imagino alguma coisa, mas o segundo eu não sei. O pessoal perguntou muito também sobre hérnia inguinal. Onde é essa hérnia? Porque a Então, umbilical é no umbigo, né? a hérnia inguinal é uma hérnia como a hérnia umbilical, né? Então Perfeito. ela é um defeito na musculatura da Tá. região inguinal. A região Onde é? inguinal é a região do pubis aqui, próximo ao Entendi. pênis, ou perto da vagina ali, Tá. no homem e na mulher. E a gente começa a ver um abaulamento na região. Tá. Nos casos, você vai lembrar disso aí, nos casos mais graves, é aquela hérnia que desce conteúdo para a bolsa escrotal, que desce Tá. para o testículo. Então fica grande, assim. A gente sempre teve algum amigo de família, alguém que você sintoma viu isso. lá atrás, que falou, nossa, ele tem um intestino, vai até o testículo lá, Olha tem só. uma bolsa escrotal grande, né? Então, esses são os casos mais graves. Entendi. Mas é lógico que hoje a gente vive num meio onde a gente tem, pelo menos aqui em São Paulo, próximo da gente, as pessoas são diagnosticadas e operadas com hérnias de muito menor tamanho. Ou seja, não se deixa... Não se deixa numa chegar situação- lá. Mas não é raro vir gente de fora, gente de... Olha, doutor, tem isso aqui e tal. E a gente operar hérnias gigantescas. Entendi. E isso como costuma acontecer também? É aquela relação de pressão que a gente falou ou não? Também é a mesma coisa. Tá. Você vai ter um paciente onde ele engordou, teve gestação, teve um trauma abdominal, alguma coisa que aumentou, né? Então, às vezes, no homem é mais comum também, com a idade, a próstata cresce, faz mais força para urinar, Olha entendeu? só. É mais comum nos longilíneos, o paciente, porque a gente tem uma alteração do ângulo da musculatura, dependendo da estatura do paciente, né? Então, Olha só. cria-se uma área de maior fraqueza em alguns pacientes. Perfeito. E essas áreas é onde vai romper a musculatura e vai descer esse conteúdo. Você sabe, a gente sabe também que é mais comum a gente encontrar hérnia inguinal em homem do que em mulher. Olha só. Por quê? O homem já tem um conduto ali onde vai descer para o testículo o quê? Nervo, artéria, veia. Então, na verdade, com o tempo, você faz esforço aqui, um alargamento desse canal inguinal que já vai causar essa protusão local. Nas mulheres, a gente tem o ligamento que segura ali o útero e tal, mas a incidência é menor, porque o conduto é menor. Perfeito. Entendeu? A gente pode observar, às vezes o paciente faz o diagnóstico da hérnia inguinal sozinho, né? É mesmo? Ele tem um resfriado, uma gripe, e ele começa a tossir. Então, cada espirro que a gente dá, cada tosse que a gente dá, a gente tem um aumento muito grande da pressão abdominal. Tá. Chega a 120 milímetros de mercúrio numa tosse. E um local que estava acostumado a ter uma pressão negativa. Tá. E aí, nesses abaulamentos abruptos que você tem da tosse, você começa a sentir dor. Olha Nossa, só. quando eu tosso, eu estou tendo dor aqui na região da inguinal. E aí a gente vai para um ultrassom, ou vai para o exame físico e a gente acha a hérnia do paciente. Olha só, então também a maneira de diagnosticar, além do exame clínico, é através da ressonância, não? A gente Você vai falou? fazer tomografia ou ressonância. Tomografia ou ressonância. A gente consegue E é ver. comum fazer isso? Hoje o exame clínico e ultrassom resolve grande parte dos casos. Legal. Depois, alguns casos específicos, a gente parte para tomografia, mais comum. Tá. E alguns casos, se você tiver dúvidas entre inflamações articulares, pubeite, o cara é jogador de tênis, o cara tem algumas outras atividades associadas ali, Perfeito. né? Então, daí você fala, não, vou fazer a ressonância também, porque eu quero investigar essas outras coisas. Entendi. Ok, mas o diagnóstico, em teoria, clinicamente, você Clinicamente, consegue você definir. consegue fazer grande parte dos diagnósticos de Olha que legal. de hérnia. Que bacana, né? E nesse caso, você fez o diagnóstico, tem certeza que é a hérnia, às vezes você vai pedir um outro exame para ter outras certezas ali, digamos. E tratamento, como que é? Isso é uma frase que o R1 aprende na cirurgia geral, né? A gente brinca, hérnia diagnosticada igual a hérnia operada. Olha só. E aí a gente acaba indicando a cirurgia. Mas, então, hoje a gente tem 3 tipos de correção cirúrgica para hérnia inguinal. Tá. A gente pode estar fazendo essas correções abertas, Perfeito. por laparoscopia ou por cirurgia robótica. Ok. Basicamente, o que a gente quer fazer é fechar o orifício e colocar uma tela. Ótimo. Tá? Como a gente vai colocar, a gente vai definir com o paciente. Hoje, a ideia é não fazer aberta, porque você quer que o paciente recupere rápido. Tá. Quando que eu vou fazer aberta? Não tem condição financeira, o sistema, né? Eu estou num lugar onde eu não tenho como dar algo melhor, mas eu preciso resolver o problema. Sim. Então eu faço aberta.
ou algum paciente que tem alguma comorbidade. Ele não consegue fazer uma laparoscopia, já teve inúmeras cirurgias abdominais. O risco fica muito maior ali do que o benefício. Daí, então vamos para a cirurgia. Perfeito. Ele vai ter uma recuperação um pouco pior, mas ele vai resolver o problema dele. Aí eu uso aberto. Uma segunda ideia seria o quê? Fazer a cirurgia por laparoscopia, que é o que hoje grande parte da população tem acesso. A gente consegue entrar com 2 trocáteres, né? São 2 portais dentro da cavidade abdominal, mais um na região umbilical, onde a gente vai passar a câmera. Perfeito. Então eu vou ter braço direito e braço esquerdo nos portais, mais a câmera centralizada. Vou chegar ali no orifício, descolo o peritônio local ali, aquela pelinha que tem por dentro da barriga, coloco uma tela e corrige o defeito de dentro para fora. Excelente, resolve muito bem. E se a gente busca algo melhor, se a gente busca algo com uma chance menor de sangramento, uma chance menor de lesão neurológica, uma visualização melhor do cirurgião, avaliação de outras estruturas, porque lembrar que tem hernia inguinal, mas pode ter femoral, tem outras doenças que pode ter na região, tem um acesso melhor, a gente busca a cirurgia robótica, porque eu entro com uma câmera 3D, eu entro com melhor visibilidade e melhor estabilidade de imagem. Perfeito. Aí eu faço a robótica, que na verdade é uma cirurgia laparoscópica assistida por um instrumental mecânico. Entendi. E que vai estar me ajudando a dar mais qualidade e uma recuperação mais rápida para o paciente. Então, de fato, a solução é cirúrgica, né? A resolução, porque a gente tem que ter em mente, né? Os pacientes falam assim, você tirou a hérnia. A hérnia não é algo que tem que ser tirado, é algo que tem que ser fechado. Entendi. Hérnia é um buraco, é uma falha na cavidade. Então, eu preciso fechar o buraco. Antigamente não muito antigamente, porque senão a gente vai achar que a gente é muito antigo já, mas assim, eu fiz residência no Hospital SUS, então a gente operava todo mundo aberto, e nem sempre a gente tinha tela para colocar. Olha só. A gente fechava com pontos. E vambora. A gente sabe que a tela, quando agregada aos pontos, ela causa uma atividade inflamatória local ali, diminui a chance de você ter uma recidiva, uma volta da doença, né? Recidiva é volta da doença. Perfeito. Então, a gente sabe que você diminui a chance de você ter uma recidiva, mas não é para todo mundo que você tem tela também. Entendi. Entendeu? Mas você está considerando os casos que foram operados. E assim, e o que acontece no operar? O quão grave é? Então, depende muito do tamanho da hérnia. A gente sabe que as hérnias menores, elas podem causar uma dor local, pensamento ali, mas elas muitas vezes voltam naquele marco de 1,5 cm. Muitas vezes elas vão incomodar, mas elas não são de tanto risco. Mas quando elas passam ali de 1 centímetro, 1,5 cm, a gente tem a possibilidade de dar um pinçamento de alça intestinal. A alça intestinal, ela dobra e entra dentro do orifício. E aí a gente tem uma hérnia encarcerada. Eu coloco o paciente em risco. Eu tenho ali poucas horas para resolver o caso dele, ou então eu vou resolver com necrose, perfuração, extravasamento de fezes para a cavidade. É outra cirurgia. Nossa, então, nesse caso... É outra recuperação, é outro tudo. A gente pode efetivamente falar que isso é grave, ou seja, você tem uma hérnia inguinal nesse caso, tem que tomar alguma ação, tem que ir no médico para ver o quanto antes. Sim, o ideal é você fazer o diagnóstico e operar. Não precisa sair correndo, desesperado. Principalmente os casos eletivos, né? Olha, não sinto nada, descobri, vai se programar, vai fazer os exames cardiológicos, vai entrar numa rotina e vamos resolver. Agora, é ruim, os casos ruins são os que não sabem o que tem, e aí tem um encarceramento e vai parar. 3 da manhã, precisa operar. 3h30 tem que estar operado. Entendeu? Seja lá qual for a técnica, precisa resolver. Ou seja, é uma coisa talvez tão grave, não sei se eu tenho a percepção errada, mas é algo que pode ser tão grave que nem a gente ouve falar de apêndice. Sim. Que você precisa operar emergência. Pode se tornar mesmo doença, mesmo grau de agressividade de doença. Olha só. E aí você tem um problema, que às vezes você não está num lugar que tenha todos os recursos, né? Imagina que você está viajando, isso assim, acontece, né, no lugar. O que eu mais brinco com meus pacientes é isso. Quando você tem um problema, você quer cortar o cabelo com quem? Com quem corta o seu cabelo sempre. Exato, é isso. Quem que você quer que arrume seu carro? Quem arruma sempre. Perfeito. E quem que você quer que te opere? Quem você conhece, quem você tem confiança. Perfeito. E muitas vezes esse paciente, ele não opera com quem fez o diagnóstico dele, ele vai às 3 da manhã ser operado num hospital que ele não sabe qual a técnica que vai ser utilizada, por um cirurgião que ele não conhece. E não dá tempo dele escolher. Muitas vezes não dá tempo dele escolher. Ele ligou para mim, eu não estou em São Paulo, eu estou num congresso, não tenho o que fazer. Ele não pode esperar voltar. Ele vai ser operado ali naquela noite por quem estiver na retaguarda cirúrgica do hospital. Não, isso quando der sorte dele estar numa localidade que tem hospital. Que tem hospital, exatamente. Paciente que passa apuros, né? O cara vai para o Pantanal,
E aí aí? precisa dar um jeito de Sim. voltar. Desfecho é ruim. Então tem que tomar muito... É uma coisa que eu não tinha percepção. Eu sempre ouvi falar, mas eu nunca me dei a importância de que era algo tão, como eu posso dizer, arriscado. Né? Ou seja, risco se você tem e você não faz nada. Sim. O importante é assim, fez o diagnóstico, vamos atrás, vamos começar a organizar. Resolve. Não precisa ser naquele momento. Sim. Mas já vai ter orientações, os esforços a serem evitados, o que fazer, vai entrar num programa de exames de preparo e vai resolver. Legal. É uma coisa simples. Sim, perfeito. Hoje, se feito eletivamente, é uma coisa simples que os pacientes voltam às atividades muito rápido. Olha só, legal, muito bacana. Isso, quando a gente fala rápido, você está falando... Hoje, um mês é vida normal. Existem hérnias e hérnias. Aquele paciente que a gente falou da hérnia íngnuo-escrotal, que ele tem testículo gigante, cheio de intestino dentro, ele não vai dirigir com 7 dias. Perfeito. Mas o paciente que diagnosticou eletivamente, que não vê abaulamento, que tem uma pequena dor só local, com 5 a 7 dias ele está dirigindo. Entendi. Ou seja, coisa realmente Ele rápida, tá né? voltando para as atividades. Com 15 dias ele está andando longas distâncias. Com 30 dias ele está fazendo academia. Que legal. Ou seja, de uma maneira geral, falou em hérnia, vai consultar o especialista. Tem que consultar e tem que já entrar já com a cabeça que vai em algum momento, tem que resolver aquele problema.